caóticos, dias de mudança, dias de trabalho, dias de estudo, mas também, graças a Deus, dias de paz, né? É engraçado que quando a gente está distante de Deus, as coisas podem ir bem, mas a gente não fica bem, né? Mas quando a gente está bem com Deus e as coisas vão muito difíceis, muito agitadas e tem muita coisa acontecendo, está tudo certo, né? Se a tempestade está brava, mas Jesus está no barco, a gente fica em paz. Essa é a diferença de estar com Deus. E eu gostaria de estar estudando com os irmãos hoje o Salmo 67, para estar encerrando aqui o mês de fevereiro, né? De certo modo, no nosso primeiro mês completo aqui na igreja, meu e da Renata. Fazer uma meditação sobre esse salmo, a respeito de quando Deus abençoa o seu povo, né? O que acontece quando Deus abençoa o seu povo? Eu leio então o Salmo 67, de acordo com a Nova Almeida atualizada. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe, e todos os confins da terra o temerão. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra, Deus, que o Senhor concedeu como legado ao teu povo, para que pudéssemos, Senhor Deus, te conhecer. E conhecer não apenas o Senhor pelo espelho da criação, mas conhecer pela plenitude da revelação de Jesus Cristo, em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Senhor Deus. Que possamos te conhecer cada dia mais por meio da tua palavra e conhecer o Senhor e a tua bênção por meio da obediência à tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Esse salmo, ele é breve, ele é um salmo gostoso de ler, ele é um salmo feliz, né? Existem alguns salmos tristes, alguns salmos preocupados, alguns salmos até bravos. No Salmo 137, parece que o salmista ele está num dia muito ruim, mas no Salmo 67 nós temos algo muito feliz, falando a respeito da bênção de Deus sobre o seu povo. Eu queria meditar nele essa noite, trazendo alguns outros textos da Bíblia que nos ajudam a compreender aqui o que está acontecendo, né? A gente começa então o Salmo 67 no verso 1, com uma citação da bênção sacerdotal de número 6, né? Esse salmo ele faz menção daquilo que é citado em Números a respeito de como o povo de Israel seria separado dos outros povos da terra por meio da bênção de Deus. Então, em Números 6, a partir do versículo 22, está escrito o seguinte: O Senhor disse a Moisés: Fale com Arão e com os seus filhos, dizendo que abençoem os filhos de Israel do seguinte modo: O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Assim, os sacerdotes porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Este primeiro texto aqui é a norma, esse texto aqui é a recomendação, esse texto é o princípio daquilo que Deus está ensinando para o povo, de como as coisas devem ser e do que vai acontecer se o povo obedecer à norma de Deus. Então, o povo de Deus deve ser chamado pelo seu nome, o nome de Deus deve ser invocado sobre o povo, a misericórdia de Deus sobre o povo, e assim o povo então, como consequência disso, é abençoado. E é exatamente isso que está no primeiro verso do Salmo 67 que nós lemos.
Seja Deus gracioso para conosco. Esta graça, em outras versões, também é misericórdia, que Deus tenha misericórdia de nós. E que Deus nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Esse rosto, ele é a bondade de Deus. Quando Deus, muito obrigado, Bira. Deus abençoe. Quando Deus resplandece sobre nós o seu rosto, Ele está então concedendo bondade que nós não merecemos, né? Os olhos de Deus estão sobre os seus filhos, eles estão sobre os justos. Deus, Ele não nos dá as costas. Este rosto entre outras coisas, é uma figura muito profunda, mas um dos significados é a bondade de Deus. Então o povo clama graça, misericórdia, bondade da parte de Deus, e assim ele é abençoado. Por quê? Porque existe um poder no nome de Deus. Ao invocarmos o nome de Deus, existe um poder ao clamarmos no nome de Jesus Cristo, e este poder é um poder transformador. Ok? Vou ler aqui do esboço, perdão, irmãos, geralmente não faço isso, né? Mas eu estava muito feliz, eu acho que eu escrevi de maneira muito feliz, muito inspirada aqui, né? Invocar o poder do nome de Deus é invocar o poder daquele que criou o mundo, o poder que salva as nossas almas do inferno, o poder que abençoa e que guarda os seus filhos. Se não fosse o poder do nome de Deus, nós estaríamos perdidos em nossas vidas, lutando batalhas impossíveis contra inimigos muito mais fortes do que nós. É isso que também diz o Salmo 127. Eu mencionei o Salmo 137 como um salmo meio irritado, mas o Salmo 127 fala a respeito deste poder. E fala também, menciona como é a vida sem ter este poder da parte de Deus. Salmo 127, versos 1 e 2, está escrito o seguinte lá: se o Senhor não edificar a casa, veja bem, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Então esse é o poder de Deus. Sem esse poder, tudo que nós fazemos é em vão. Aí você abre lá o livro de Eclesiastes, né? E aí o negócio começa a fazer sentido. A vida sem Deus, ela é vã, ela não faz sentido. Se eu vivo minha vida baseada nas minhas próprias emoções, e ouso dizer nas minhas próprias convicções e experiências, sem o poder de Deus, é uma vida vã, é uma vida vazia, é uma vida que não tem propósito porque não tem poder. Mesmo que eu sonhe coisas, mesmo que eu planeje, mesmo que eu me esforce, mesmo que eu tente, eu não tenho esperanças de conseguir, porque eu não tenho o poder de Deus na minha vida. Tudo que eu consigo nessa vida sem o poder de Deus não vale para nada. São coisas que vão passar com o tempo. Tudo que eu consigo nessa vida, sem o poder de Deus em mim, sem a graça, sem a misericórdia de Deus, sem que Deus tenha me dado, são coisas que no final eu vou perder. Então, em última instância, é como se eu nunca tivesse tido essas coisas. Por isso, é necessário nós vivermos nossa vida debaixo do poder de Deus, invocando o nome de Deus e a bênção que vem por esse nome. Porque aquilo que eu recebo por meio do poder de Deus, aquilo é meu. Aquilo fica comigo, porque foi Deus que me deu. E Deus, Ele é o Pai das luzes, nele não há sombra de mudança ou variação. Deus não muda. Deus, quando Ele te dá alguma coisa, aquela coisa é para ficar com você. Mas quando nós conquistamos coisas na força do nosso próprio braço, elas se perdem. Qualquer um pode vir e tirar. Por isso, se o Senhor não edificar a casa, se não for Deus nesse negócio, então não vale a pena. E se o Senhor não guardar, se o Senhor não proteger, então toda a minha prudência não vale nada.
Em vão vigia a sentinela e trancar a porta e fechar o vidro do carro e tomar cuidado e não andar tarde na rua e todas essas coisas que nós fazemos para nos sentirmos mais seguros. Se Deus não protege, tudo isso é em vão. Por isso, de que maneira Deus abençoa o seu povo? Com o seu nome, porque no poder do nome de Deus nós conseguimos viver essa vida. Essa vida, meus irmãos, ela tem seus momentos, né? Nós podemos olhar para a vida de um homem como Salomão. Teve muita riqueza, muito sucesso, muita fama, era reconhecido. As pessoas vinham de muito longe só para ouvir Salomão falar, né? E a rainha de Sabá, ela chega para Salomão, ela viaja de muito longe, traz muitos presentes e fala como são felizes os homens que conseguem ouvir a sua sabedoria, os homens que vivem na sua presença. O homem adulado, bajulado, o homem que tinha tudo, né? Se nós levarmos a palavra de Deus a sério, nós podemos chegar tranquilamente à conclusão de que Salomão foi o homem mais rico da história do planeta Terra. Mas, o que ele fez com essa riqueza? Quem que se beneficiou com essa riqueza? E aí nós abrimos no livro de Eclesiastes e ele fala que é tudo em vão. E aí nós vemos no livro dos Reis que ele, conseguindo tanto poder e tantos casamentos políticos e tantas mulheres, ele acabou se perdendo. E essas mulheres então acabaram levando o povo à idolatria. E a falta de liderança firme da parte de Salomão, por mais sábio que ele fosse, acabou então levando na próxima geração a separação do povo de Deus, em povo do norte e povo do sul, ou seja, o reino de Israel e o reino de Judá. Por que isso aconteceu? Porque não é o bastante. Ter riqueza, ter poder, ter fama, ter até mesmo muita inteligência, não é o bastante. O bastante é ter o poder de Deus, porque aí nós temos um legado que permanece. O texto então continua, Salmo 67, versículo 2, a gente vai indo e vai vindo, né? Esse é um daqueles dias interessantes para usarmos o marca-páginas que já vem na Bíblia. Se a sua Bíblia não tem um papel lá, deixa o dedo no Salmo 67, porque a gente vai estar voltando para ele constantemente. No versículo 2, então, está escrito: para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações, a tua salvação. E a pergunta aqui é que muitas vezes a gente pede coisas para Deus, elas não acontecem exatamente do nosso jeito, e a vida vai acontecendo e vai por aqui, e vai por ali, e nós nos perguntamos onde Deus está em tudo isso. Mas a pergunta é a seguinte: por que Deus não te abençoaria? Essa é uma pergunta boa. Por que Deus deixaria de te abençoar? Você é filho dele, ele é seu pai, ele te ama. Você não apenas é filho, mas você é povo. Para o mundo inteiro, a sua vida pelo menos para quem te conhece, é um referencial do poder de Deus. Por isso está escrito: que o Senhor seja gracioso para conosco, o Senhor seja misericordioso conosco. Esse é o versículo 1. E no versículo 2, para que se conheça na terra o teu caminho. Ou seja, o caminho de Deus é conhecido quando a luz do povo de Deus brilha. E por que Deus não abençoaria o seu povo? Por que Deus não faria essa luz brilhar? Porque quando Deus é gracioso conosco, Ele está mostrando a graça dEle para o mundo, né? Não é uma palavra digna do Senhor Deus, mas é uma comparação falha, como frequentemente as comparações humanas são. Mas é como se fosse, eu vou fazer uma comparação aqui, falha humana, é como se fosse propaganda, não é? É tipo assim, esses são os filhos de Deus, eles são felizes, eles são abençoados, eles são graciosos.
esse Deus é poderoso, esse Deus é bom. Essa é a conclusão natural que as pessoas vão tirar das nossas vidas quando estamos vivendo uma vida abençoada pelo poder do nome de Deus. Por isso, quando Deus abençoa o seu povo, a terra então conhece o caminho e conhece a salvação de Deus. É verdade, a Bíblia fala que a fé não é de todos. E tem pessoas que conhecem o caminho de Deus, reconhecem as bênçãos de Deus e falam, isso não é para mim. Mas estão conhecendo. O poder de Deus se manifesta no mundo quando Ele nos abençoa. Quando Deus me dá coisas boas não somente para ter, porque presentes frequentemente são coisas que a gente tem, são objetos. Não. Quando Deus me dá coisas boas para viver, quando Deus me dá coisas boas na minha alma, quando Deus cura o meu coração que está amargurado, que está em conflito, isso são coisas boas que Deus me dá e todos podem ver que a graça de Deus é sobre a minha vida. E eles começam a compreender o caminho de Deus, porque Deus me abençoa. Então a pergunta é, por que Deus não te abençoaria? Não faz sentido. Não faz sentido Deus separar um povo para si e não abençoá-lo. Por isso, Deus nos abençoa. Por isso, Ele nos dá inclusive um mapa com todas as instruções para que sejamos cada vez mais abençoados. O primeiro passo é invocar o nome do Senhor, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocamos o poder do nome de Deus sobre as nossas vidas. É um nome puro. Quando invocamos o nome de Deus, nós estamos invocando o nome de pureza, um poder de pureza. Né? Nós vamos falar um pouco mais a respeito disso adiante. E isso vai transformando a nossa vida e o caminho de Deus vai sendo conhecido no mundo. Deus, Ele é perfeito, Ele é eterno, Ele é soberano, Ele não erra. Deus não tem ideias ruins. Deus não escolheu que o mundo conhecesse o seu caminho por meio dos anjos. Ele escolheu que o mundo conhecesse por meio da igreja. Este foi o plano de Deus. Então não dá para eu deixar que outras pessoas vivam a vida que Deus tem para mim. E não dá para eu olhar para a bênção que eu tenho da parte do nome de Deus, do poder de Deus na minha vida, quando eu vivo da maneira que Deus me ensina a viver. Eu não posso deixar isso de lado. Porque se eu deixo de lado aquilo que Deus tem para mim, eu estou deixando de lado aquilo que Deus tem para aquele que está perto de mim, por meio da minha vida. Para dar um exemplo, mais um exemplo limitado, um exemplo fraco, é como se Deus me desse uma receita, a receita do frango assado perfeito. Quantidade perfeita de sal, alecrim, alho, tomilho, aquele azeite, né, para deixar tudo perfeito, talvez um pouquinho de manteiga. Eu não sei qual é o óleo de preferência de Deus, né, mas a Bíblia fala muito de azeite. Então vamos falar que aquele azeite, né, que azeite extra virgem de Jerusalém, parece bem crente esse azeite, né, e ele passa a receita para mim. E eu olho para aquilo e eu falo, poxa, isso é legal, isso é bom, eu reconheço, eu leio aqui a Bíblia, está tudo perfeito, mas eu não quero isso para mim agora, eu estou focando em outros projetos, Deus. O Senhor me deu algo perfeito, mas eu estou querendo seguir aqui minha própria vida, cuidar dos meus próprios assuntos, fazer as coisas que me interessam. Ao não viver aquilo que Deus me deu, eu não estou dando para os outros aquilo que Deus quer dar para eles por meio da minha vida. Por isso é do interesse de Deus me abençoar, que eu receba essas bênçãos, para que por meio da minha vida outras pessoas sejam abençoadas também. Mas às vezes, eu não me sinto abençoado. Já aconteceu isso com você? Ingratidão espiritual frente ao Deus Todo-Poderoso é um negócio feio. É um negócio sério. Mas quando olhamos para este salmo, nós vemos que é do interesse de Deus que Ele nos abençoa. Quando Deus abençoa os seus filhos, Ele mostra quem Ele é para o mundo inteiro. O mundo inteiro vai ver o quanto Deus é bom, o quanto Deus é gracioso e o quanto Deus é poderoso quando Ele nos
abençoa. Isso nós vemos em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Vamos lá. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. O que nós estamos falando? Quando Deus abençoa o seu povo, Ele abençoa o mundo por meio do seu povo. Mesmo que o mundo não possa receber essa bênção é manifesta e ela é conhecida. E por meio desta bênção, o mundo reconhece o caminho de Deus e o poder que Ele tem para a salvação. 1 Pedro 4,10 diz o seguinte: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Quem Deus encarregou de administrar a sua graça? A igreja. Poderia ter sido outro? Poderia, mas não foi. E os planos de Deus são perfeitos. Então, quanto mais graça Deus tem colocado na nossa vida, mais graça é sobre o mundo. Então, por que Deus não me concederia graça? Por que Deus não me abençoaria? Se por meio da bênção de Deus sobre a minha vida, o mundo é abençoado, o mundo reconhece o poder de Deus. Tito capítulo 2, versículo 11, diz que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Isto é, quando Deus manifesta a sua graça, e Ele manifesta por meio do corpo de Cristo, que é a igreja, isto é manifestação de salvação para o mundo. O mundo conhece a salvação de Deus, é para que todos sejam salvos. Todos serão salvos? Eu não sei. Quando nós subirmos, nós vamos descobrir, mas é para todos. E é para que todos conheçam o poder da salvação de Deus. Se vão aceitar, se não vão aceitar, se importa ou não que aceitem, se todos são eleitos, aí é outro assunto, eu não sei. Tem pessoas que se debruçam suas vidas inteiras sobre esses textos, eu não sei dizer o que é verdade a respeito disso, eu sei que o seguinte é verdade: Deus quer que todos se salvem, isso está escrito, e a graça de Deus se manifestou salvadora para todos. Isso também está escrito na palavra de Deus. O Carlos abriu hoje em Efésios 3, também em Efésios 3 fala que o mundo conhece a multiforme sabedoria de Deus por meio da igreja. Então, não apenas a graça é administrada pela igreja, nós somos mordomos da graça de Deus para o mundo, mas também a sabedoria de Deus é manifesta ao mundo por meio da igreja. Então, por que Deus não nos faria sábios? Se é para o que o mundo conheça. Veja bem, mesmo se Deus tivesse desistido de nós, o que Ele não desistiu e nunca vai desistir, porque Ele prometeu e Ele não mente, mas mesmo se Deus tivesse falado, eu não gostei dessa igreja, eu vou tentar de novo, o mundo precisa conhecer o poder de Deus. E Ele conhece por meio da igreja. Então esse poder tem que estar na igreja. Essa bênção, essa graça, essa sabedoria, tudo isso na igreja e por meio da igreja. Porque é assim que o mundo é abençoado. Deus abençoa o mundo abençoando a igreja. Deus faz o mundo prosperar, prosperando a sua igreja. E prosperidade é muito mais do que coisas materiais. Então vamos voltar ao texto do Salmo 67, que esse é o texto que nós estamos estudando, e seguir a partir do versículo 3. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. O povo de Deus clama ao poder do nome bendito do Senhor sobre si, para que seja abençoado, para que o mundo creia na salvação de Deus e conheça o seu caminho. Aqui o salmista não sabia, do caminho que nós lemos no verso 2, mas nós sabemos, o caminho é Jesus Cristo.
Ele é o caminho, a verdade e a vida. Este poder e as consequências deste poder só são verdadeiros por causa de quem Deus é. E só será verdadeiro nas nossas vidas se crermos em Deus como Ele é e se adorarmos o Senhor como Ele merece ser adorado. Portanto, o texto diz: louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Quem é que está na condução da história do mundo? Deus, por meio da sua providência divina. É Ele que guia as nações, é Ele que julga os povos. E juízo, muitas vezes parece uma coisa ruim, mas nesse texto é uma coisa feliz. Alegrem-se, pois é Deus que julga. Se a coisa está ruim, alegre-se, Deus vai dar um jeito nisso. Se você está sendo oprimido, alegre-se, Deus dá um jeito nisso. Se você está bem, alegre-se, Deus se alegra em você. Louve ao Senhor. Por quê? Por causa de quem Ele é. A salvação de Deus e o caminho de Deus são revelados a todo o mundo por meio da sua igreja. Então todo o mundo deve louvá-lo. O poder de Deus, Ele revela este caminho e Ele revela esta salvação por causa de quem Ele é. Ele é o caminho, Ele é o Salvador, Ele é Deus de amor, Ele é Deus de justiça e Ele é aquele que está no controle de tudo. Jesus expressa isso com as seguintes palavras: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No céu, Deus fala e acontece. E na terra, também. Deus fala e acontece. O poder é o mesmo poder. Agora, nós estamos falando a respeito de invocar o poder de Deus sobre a nossa vida, o poder do nome de Deus, o poder dessa graça, o poder dessa misericórdia, para que o mundo creia por meio da igreja. Existe aí um perigo, porque quando falamos de poder, não estamos falando de uma força que nós podemos controlar e manipular, como o ser humano foi se habituando a fazer ao longo do tempo, né? Um exemplo que a gente pode usar com muita facilidade é a eletricidade. Depois de alguns milênios aí andando, olhando para as estrelas e subindo nas árvores e comendo as frutas, o ser humano foi e sacou esse negócio de eletricidade, dos raios e não sei o quê, e fez um negócio chamado lâmpada, e fez um negócio chamado tomada, e fez um negócio chamado air fryer, que é muito da hora, e fez vários negócios, e agora nós temos esse poder sob o nosso controle, né? Provido que a gente tome as devidas precauções, né? Ninguém controla a eletricidade com as suas mãos, mas a gente tem os aparelhos que usam a eletricidade para o nosso benefício próprio. Poder espiritual não é assim, porque o poder espiritual ele não existe sozinho. Não existem poderes espirituais, existem pessoas. Existe a pessoa de Deus e Ele tem poder. Então, se eu quero o poder de Deus na minha vida, eu preciso estar adequado à pessoa de Deus. Não existe poder de Deus sem Deus. Não tem como eu ter o poder de Deus na minha vida se eu não tiver o próprio Jesus na minha vida. E aí o negócio é muito doido. Porque para Jesus morar no meu coração tem que ser o quê? Tem que ser puro. Tem que ser humilde. Tem que ser quebrantado. E aí eu vejo que às vezes eu não tenho o poder de Deus na minha vida, porque eu quero ter o poder sem ter a pessoa. Mas o poder espiritual ele não é manipulável, ele sempre vem de alguém. Este alguém pode ser Deus, bom, Pai bondoso, perfeito, e pode ser o poder espiritual da outra pessoa. Os poderes espirituais da maldade. Não existe poder espiritual por si só. Existem pessoas. Se eu quero receber o poder, eu tenho que receber a pessoa.
eu tenho que me submeter à pessoa, inclusive, por quê? Porque o poder é maior do que eu. 2 Pedro capítulo 1, eu gostaria de abrir nesse texto, nos versículos 3 e 4, para que nós entendêssemos um pouquinho mais a respeito disso. A gente já abriu em 1 Pedro, agora a gente vai para 2 Pedro capítulo 1, versículos 3 e 4, para falar a respeito do poder de Deus. Pelo poder de Deus, poder divino dele, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então você já está vendo aí que o poder de Deus não serve para a morte e não serve para, não sei qual é o antônimo de piedade, o egoísmo, para a opressão, para, eu não sei. Eu acho que egoísmo é um bom antônimo para piedade. Então, se eu quero o poder de Deus para ganho próprio, para oprimir o meu inimigo, se eu quero esse poder para a morte, para a destruição, então não tem como, porque o poder de Deus é para a vida e para a piedade. E pelo pleno conhecimento, continuando o versículo 3, daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Este poder, mais uma vez, não é do jeito que nós queremos, não é na hora que nós queremos, não é uma coisa que a gente compra no supermercado na hora que quer para usar, na hora que a gente tem vontade. Esse poder tem um propósito. O propósito do poder de Deus na nossa vida é a glória e a virtude de Deus. Como é que o mundo vai reconhecer... Voltando, a gente está fazendo vários círculos. Como é que o mundo vai reconhecer o poder de Deus na sua igreja? Quando a igreja vive o poder que é no nome de Deus. Mas esse poder tem um propósito, tem um objetivo. Ele tem um meio, este meio é Cristo, Cristo em nós, Cristo nos enche do poder de Deus e tem um propósito que é nos levar à glória e à virtude de Deus. Se nós não mostramos a glória e a virtude de Deus para o mundo, não temos poder de Deus em nós. Porque é para isso que o poder nos foi concedido. Por meio delas, todas estas coisas que conduzem à vida, à piedade, à glória e à virtude de Deus, por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Aqui é linguagem bíblica, porque a última frase, ela é o começo. O poder de Deus entrou na nossa vida, o que acontece? Nós somos arrebatados, removidos da corrupção das paixões que há no mundo. A gente escapa disso, Deus nos tira da sujeira do pecado, e aí Ele nos coloca num caminho. Este caminho, ele tem todas as coisas necessárias para a vida e para a piedade. Talvez não tenha todas as coisas necessárias para você realizar todos os seus sonhos. Talvez não tenha todas as coisas necessárias para você ser a pessoa que você sonhou ser. Mas tem todas as coisas necessárias para a vida e para a piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para quê? Qual é o objetivo? Para a glória e para a virtude de Deus. É isso. O poder de Deus é para isso, porque Deus é uma pessoa. Se eu quero o poder de Deus na minha vida, eu tenho que aceitar. Deus quer que eu seja uma pessoa virtuosa, uma pessoa correta, uma pessoa que faz as coisas, tudo, o comer e o beber e o vestir, tudo para o próprio Deus. A natureza de Deus, então, quando ela entra em nós, é isso que faz o mundo reconhecer o poder salvador de Deus. Não é o dinheiro que faz o mundo reconhecer o poder de Deus, porque o inimigo também consegue manipular o dinheiro. Não é a vitória na guerra, porque o inimigo também teve seus momentos de vitórias na guerra, nos quais Deus concedeu que o seu povo fosse derrotado para que fosse punido,
para que voltasse por meio do arrependimento ao temor de Deus. O que é aquilo que o inimigo não consegue copiar? Virtude, piedade, vida, amor, paz. Isso o inimigo não consegue, porque ele é pervertido, porque ele está quebrado por dentro, porque ele está alienado da glória de Deus. Então ele não consegue conceder ao mundo estas coisas que são gloriosas, essas dádivas divinas que conduzem à vida e à piedade. Então é isso que vai mostrar para o mundo o poder de Deus. O mundo vai crer, o mundo não vai crer? O mundo vai reconhecer. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vai chegar esse dia. Todo mundo reconhecerá. E isso se dá também por meio da igreja, porque a igreja que administra a palavra da Nova Almeida atualizada, né? A igreja que tem o ministério da mordomia, da multiforme graça de Deus. E é por meio da igreja que o mundo conhece a multiforme sabedoria de Deus. É a vida do justo, que é simples como a atitude de alguém que sempre busca agradar a Deus em tudo e não tem o seu coração contaminado. É esta vida que muda a opinião do mundo sobre Deus. Isso não é porque o poder de Deus seja uma força que nos purifica. Veja bem, o poder de Deus não é como um detergente que eu passo no meu coração para ficar limpo. Não. O poder de Deus, ele purifica. Isso é verdade, não estou falando que é mentira. Mas por quê? Porque Deus é puro. E quando o poder de Deus entra dentro de mim, é porque o próprio Deus está dentro de mim. E Ele é puro. E quando a luz entra, as trevas fogem. Aquele que é santo, aquele que é puro, então eu tenho que estar santo, eu tenho que estar puro. Eu tenho que estar livre do quê? Da corrupção das paixões que há no mundo. Livrando o meu coração dessas coisas, então eu sou cheio do poder purificador do Espírito Santo de Deus. É uma coisa assim divina. É uma coisa que não sou eu que faço. Não tem como eu me livrar da corrupção do mundo. Sozinho não tem como. Eu preciso da ajuda de Deus para ser puro, para Deus entrar no meu coração, para me purificar, e tudo começa em Deus. Dele vem o querer e o realizar de toda boa obra. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17, diz: Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Esta é a palavra de Deus. Se nós queremos o poder de Deus sobre a nossa vida, a bênção de Deus sobre a nossa vida, então nós também devemos desejar esta liberdade, a presença do Espírito Santo no nosso coração. O Salmo, então, 67 se conclui nos dois últimos versículos, os versículos aqui 6 e 7. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe, e todos os confins da terra o temerão. Quando a terra dá o seu fruto, ela está obedecendo à voz de Deus. Quando a chuva cai sobre a terra e faz a gente ficar preso no trânsito, ela está obedecendo à voz de Deus. E quando o sol queima sobre o nosso rosto, ele está obedecendo à voz de Deus. E quando os pássaros voam, e quando os cachorros latem, quando as flores brotam, eles estão obedecendo a voz de Deus. Porque Deus, o nosso Deus, nos abençoa, sendo quem Ele é. E quem Ele é? Ele é o Senhor de toda a criação. Ele é o Senhor de toda a terra. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. É o comecinho do Salmo 24. O que mais então? E essa é a segunda pergunta que eu faço. O que mais Deus precisa fazer
para que nós aceitemos o fato de que já somos abençoados por Deus e que Ele já nos abençoou de todas as maneiras que eram possíveis que fôssemos abençoados. Pois no início Ele nos colocou num lugar perfeito, num mundo chamado jardim. Nós pecamos, o nosso pai Adão pecou. Nós pecamos contra Deus, pecamos contra o próprio jardim, pecamos contra o plano dele sobre a nossa vida, e Ele mesmo nos redimiu, nos lavou dos nossos pecados, nos deu a promessa da vida eterna, nos deu pelo seu poder, pelo poder que há no seu nome, todas as coisas necessárias para a vida e para a piedade por meio do conhecimento do seu Filho, que nos conduz à sua glória e à virtude, a sua virtude, a virtude de Deus. Diante de tudo isso, como nós não somos o povo que Deus abençoa? Porque nós continuamos pedindo outras coisas de Deus? Deus nos deu tudo aquilo que é necessário para que o mundo olhe para a nossa vida e reconheça que Ele é o único Deus. E essa é uma força transformadora que você não encontra em outro lugar. Porque olha para mim um instante e você não vai ver muita coisa. Quero dizer, se estamos falando de quilos, é muita coisa. Mas se estamos falando de padrões humanos, disto ou daquilo, aí não é muita coisa. Uma pessoa olhando para mim vai acreditar em Deus. Eu não sei como está a sua autoestima, irmão. Se você, olhando no seu espelho mental, será que uma pessoa olhando para mim como filho de Deus, ela vai crer no caminho de Deus e no poder da salvação do Senhor? Pois é isso que a palavra de Deus diz. Que Deus abençoe o seu povo e a terra crerá no seu caminho. E a terra conhecerá a sua salvação. Deus, Ele tem nos abençoado com o seu poder. Mas às vezes nós queremos o poder de Deus para coisas que não são de Deus, né? Se eu não me engano, no livro de Tiago fala que nós pedimos, mas não recebemos, porque pedimos mal, para gastar nos nossos próprios prazeres. A gente quer o poder de Deus para quê? A Bíblia fala, é para vida, piedade, glória, virtude, escapar da corrupção que há no mundo, é para liberdade, salvação. E quando isso é verdadeiro na minha vida, é impossível esconder essa luz, mesmo nas densas trevas do mundo ao nosso redor. Deus nos chamou para a sua própria glória, para a sua própria virtude. Deus, na sua bondade, nos abençoou com tudo o que nós precisamos para chegar lá. Portanto, eu acredito que esse Salmo 67 nos ensina hoje uma lição de gratidão a Deus. E nós somos gratos a Deus não falando muito obrigado. Nós somos gratos a Deus vivendo aquilo que Ele nos deu para vivermos, usando os dons que Ele nos deu para usarmos, usufruindo dos privilégios que Ele nos concedeu. O maior destes privilégios é uma vida na Sua presença, pois dessa maneira e somente recebendo e vivendo aquilo que Deus já nos deu, e não nos precisa dar mais nada, o mundo crerá na glória de Deus por meio de nós, e todos os confins da terra temerão o nosso Senhor. Graças a Deus pela sua palavra, que Deus abençoe a sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora para o